Senhoras e senhores, com vocês mais um episódio do Papo de Primeira. Esse é o nosso terceiro encontro, celebrando os 125 anos da igreja e agora no mês de novembro, mês onde também celebramos a consciência missional da Primeira Igreja Batista de Campinas. E aproveitamos a oportunidade para receber aqui um convidado especial. Mas antes de falarmos desse convidado especial, quero me apresentar. Eu sou o Fábio, pastor da Primeira Igreja, e ao meu lado eu tenho o Rodrigo. Eu sou o Rodrigo, tudo bom com vocês? Sou pastor aqui também na Primeira Igreja, do Núcleo de Famílias. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje, para brilhantar ainda mais alguém da equipe pastoral, Alan. Olá, eu sou Alan, faço parte da equipe pastoral, cuido do Núcleo Cidade aqui da Primeira Igreja. E, fechando a conta, Cirilo. Eu sou o Cirilo, sou pastor de nova geração aqui da PIB e é um prazer estar aqui nessa mesa. Muito bem, e como eu falei, nós temos um convidado especial. E ele é nascido em Campinas. Em 1982, na maternidade de Campinas, nasceu o nosso convidado. E eu quero dar aqui a palavra para ele, Leandro Silva. Olá, eu sou o Leandro, eu sou presidente da Missão Aleph, missionário. Tenho 2 anos de Campinas e 40 anos de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Obrigado, Leandro, por você poder estar com a gente aqui, gravando esse podcast, num domingo à tarde, entre uma mensagem e outra. Você talvez vai ouvir isso em algum outro momento, mas nós estamos aproveitando a passagem dele aqui, nesse final de semana especial de conferência missionária. E eu quis muito gravar esse encontro junto com os pastores, Leandro, porque para mim tem sido uma alegria entender cada vez mais a razão da Missão Aleph. Eu estive há 20 dias atrás em Natal, participando do Congresso Aleph de 20 anos, e eu fiquei até muito espantado que já há 20 anos já existe esse trabalho, e eu fiquei muito impactado com a história. E até quero começar a conversa, Leandro, que você nos fale um pouco mais, porque nós já sei da iniciativa que foi feita em Natal, no bairro Felipe Camarão, onde havia, há 20 anos atrás, um diagnóstico de um bairro extremamente violento e um bairro que também era composto por muitas igrejas evangélicas, né? E esse paradoxo não fechava a conta e houve então ali um movimento. Me conta um pouco mais, como é que começou esse movimento? Sim, no ano de 2003 foi realizado em Natal um evento com o título Seminário Teológico e Estratégico, Modos de Enfrentamento à Pobreza em Natal. E esse foi um encontro interessante porque ele não ouviu apenas teólogos e missionários, ele ouviu geógrafos, urbanistas, trabalhadores sociais, líderes de ONGs, movimentos que atuavam na cidade, estudiosos da cidade, alguns deles que nunca tinham pisado em uma igreja. E esses estudiosos e ativistas abriram o mapa da cidade de Natal e unanimemente apontaram para uma região da cidade que concentrava todos os piores indicadores. O bairro mais violento, mais empobrecido, com maior índice de abuso sexual de crianças, violência doméstica contra a mulher. Na época, 29%, quase 30% de analfabetos acima de 29 anos. Então, um bairro que concentrava todos os principais desafios da cidade. E um outro dado é que esse bairro era o segundo bairro mais evangélico da cidade, perdendo apenas para um outro bairro que tem quase o dobro da sua extensão territorial, ou seja, de forma proporcional é o bairro mais evangélico da cidade. Eu me refiro ao bairro de Felipe Camarão, na zona oeste da cidade. Um bairro que, se você pegasse as matérias de jornal que saíam sobre ele e você espremesse, saía sangue. De tão marcado pela violência e pela vulnerabilidade social que esse bairro era. E isso suscitou uma pergunta. Por que todo esse sal não salga? Por que toda essa luz não ilumina? Por que tanta gente afirma estar tendo um encontro pessoal e transformador com Deus nesse bairro, mas isso não se traduz em um encontro público e transformador com o bairro? Por que a igreja cresce, mas não acontece a redução da violência doméstica, por exemplo, ou do abuso sexual de crianças? Por que a igreja cresce, mas isso não reduz o número de jovens
que são tragados pela violência armada. Por que a igreja cresce, mas isso não diminui o analfabetismo do bairro? Então, um grupo de líderes reuniu-se ali em dezembro de 2004 e nós comparamos as duas realidades, o grande número de igrejas e os desafios que haviam na região. E a pergunta foi lançada. E nós chegamos à constatação de que haviam algumas razões pelas quais a presença de dezenas de igrejas no único bairro não afetavam a realidade social. Primeiro, falta de unidade, não unidade como um evento, mas unidade como um processo, uma caminhada, uma jornada, citando aqui o Eugene Peterson, uma longa obediência na mesma direção. Segundo, visão missionária muito pequena, que entende que o campo missionário é fora, e missionário é quem vai para fora, e não entende que nossa comunidade é também um campo missionário que devemos abraçar os desafios ao nosso redor. Terceiro, igrejas que careciam de revitalização. E quarto, liderança. Tem o problema da igreja do bairro, tinha endereço, CPF, tipo de sangue e a sua liderança. E aí nasce um movimento de líderes locais, inicialmente 5 igrejas, uma metodista wesleyana, uma presbiteriana independente, uma presbiteriana do Brasil, uma igreja pentecostal que só tinha no bairro, chamada Igreja de Deus e Cristo Jesus, e uma igreja missão evangélica pentecostal. Os líderes dessas igrejas começaram a se reunir e pensar juntos um movimento para responder a esses desafios. Na época eu era quase assim, muito jovem ainda, 19 anos, 19 para 20 anos, e tinha um pastor que era um PhD em Sociologia e PhD em Teologia, e um pastor que só tinha até a 4ª série, mas que era um líder comunitário extraordinário. E esses caras foram meus mentores. Eu caminhei com eles na plantação desse movimento. E enquanto a gente se reunia mês a mês em diferentes igrejas do bairro, a Universidade Federal fazia uma pesquisa mapeando a presença da igreja no bairro. Eu já há 20 anos, a Aleph tem pesquisas. Depois vieram muitas outras pesquisas de mestrandos, doutorandos, graduandos, etc., que nos ajudaram a trazer muita luz para o bairro, para o contexto do bairro. E esse movimento ali de colaboração na missão começou a resultar em líderes envisionados, comprometidos com a missão naquele campo, naquele contexto, projetos de desenvolvimento comunitário. Na época a gente teve um programa, por exemplo, da Visão Mundial com 2.000 crianças, muitas iniciativas nascendo a partir das igrejas locais, a igreja fazendo a advocacy, influenciando as políticas públicas. Então, uma linda história, uma linda jornada. E esse movimento que cresceu no bairro, com o que aconteceu ali em Felipe Camarão, começou a atrair a atenção de outros líderes de outros bairros da cidade, depois de outros estados do Brasil, até que tinha gente vindo de Mato Grosso do Sul para participar conosco ali de formações. E a Aleph deixou de ser uma associação local para se tornar uma organização missionária. E hoje nós trabalhamos com, nos últimos anos, algo aí como 3.500 líderes de 20 estados do Brasil. Já estamos trabalhando com líderes da África, da América Latina, da Ásia. E tudo isso nasceu num bairro da periferia de Natal. A Aleph nasceu no Felipe Camarão. Nasceu em Felipe Camarão. E a Aleph, o nome Aleph, também era as iniciais da primeira associação. Como é? Exato, é a Associação de Líderes Evangélicos de Felipe Camarão. Mas já era pensado por causa da letra hebraica? Já? Exatamente. Sempre teve essa relação, uso da letra como símbolo. Uhum. E sempre essa ideia de início, né? Porque a letra hebraica... É a primeira do Salmo 119 e a primeira do alfabeto hebraico, né? Exato. E pode substituir, inclusive, o numeral 1. Isso. Você pode ter um livro em hebraico que o numeral 1 ali é substituído pela letra Aleph. E aí nós usamos com essa ideia de que nós queremos ver o evangelho chegar a lugares muito violentos, escuros, necessitados, e a educação melhorar, e a qualidade de vida melhorar, e as crianças terem mais esperança, oportunidades. Então a gente quer ver esse início dessa transformação que o evangelho promove. A Aleph é o alfa, né, do grego, né? Exatamente. Equivalente à letra A também em português. Sim, exatamente. Interessante. O bairro de Felipe Camarão, lá, Leandro, ele tem uma população de 70 mil habitantes? Aproximadamente, isso. Ele é considerado um dos bairros mais populosos lá? É o segundo maior bairro da cidade. Interessante.
E a sua população, em maioria, ela é pobre, né? Abaixo da linha da pobreza. Sim. Tá. Muitos são jovens, muitos são crianças. Um bairro muito... com uma população grande de crianças, adolescentes e jovens. Então, quando a Missão Aleph nasce lá, ela também tem esse olhar social para o bairro, ou ela nasce mais na sua indignação ou no seu questionamento da quantidade de igrejas presentes e me conta mais ou menos assim, a motivação principal sua quando estava lá, ela tinha mais a ver com a presença muito grande da igreja lá e nada estava sendo feito relevante, de maneira mais visível, ou era muito mais porque existia realmente uma condição muito grave ali de falta de dignidade humana e tal? Eu acho um grande diferencial da Aleph, que é algo que talvez tenha sido essencial para que se tornasse um movimento tão sólido, foi a existência de pesquisa. Primeiro que ela nasce de uma consulta sobre a realidade da cidade. Depois que ela é nutrida ao longo de 20 anos por pesquisas muito profundas sobre o bairro. Por exemplo, descobrimos uma pesquisa ao longo de 10 anos que metade das igrejas plantadas no bairro morreram ou se mudaram e só 5 venceram a barreira dos 5 anos. Ou seja, uma necessidade endêmica de revitalização de igrejas. Nós não temos pesquisas em outros bairros periféricos do Brasil para afirmar isso. Mas se isso for uma realidade de outras periferias do Brasil, isso quer dizer que tanto quanto nascem igrejas dessas comunidades, morrem. Elas também morrem. E aí, igrejas que estão morrendo não podem transformar suas comunidades. Então, veja só, 10 anos para chegar a esse dado. Então, eu acho que algo fundamental é que a Aleph não foi criada. Ela nasceu. Nasceu de uma consulta, nasceu de pesquisas e nasceu de uma convocatória à liderança local que aceitou o desafio. E é interessante que hoje a Aleph tem parcerias com movimentos de cidade ao redor do mundo. Nova York, a Índia, enfim, várias cidades ao redor do mundo. Nós participamos do movimento de cidades global. E quando a gente começou a conhecer a galera do movimento de cidades, todos eles apontavam para um missiólogo norte-americano chamado Ray Bach, que é o pai da missão urbana. E eu descobri, depois de muito tempo, um dia desse eu descobri que o Ray Bach influenciou profundamente o Dr. Orivaldo Júnior, que foi o pioneiro que fez as pesquisas iniciais e consulta e tal. Então a gente também, de alguma maneira, vem ali do Ray Bach, né? A influência do Ray Bach, que dizia que nós devemos amar nossa cidade suficientemente a ponto de pesquisá-la. Então eu acho que esse é um dado importante. Não nasce de uma mera indignação, não nasce apenas da cabeça de um líder, Sim. Nasce de pesquisa, dados concretos, e aí que dão autoridade para essa convocatória que acaba resultando na criação de um movimento. Desculpa, pode falar assim. Ô, Leandro, e quando você fala, o que eu acho interessante é que você fala que esse movimento ele nasce num berço de muita comunidade, no sentido de denominações, de pessoas que teologicamente pensam diferente, de pessoas que talvez tivessem visões diferentes, mas que de alguma forma conseguem eles se unir. No começo, ou até hoje, vocês enfrentaram esses dilemas dessa diversidade, foi difícil convocar gente de denominações diferentes, de lugares diferentes, ou surge de uma forma, não, foi tranquilo, porque olhando hoje para a realidade, pelo menos da nossa cidade, ou de outros lugares, de outras cidades, existe essa dificuldade da galera se unir por causa dessas diferenças. Lá, vocês tiveram um problema com isso? Como é que foi? Isso é sempre desafiador, em qualquer lugar. Eu lembro que a gente se reunia cada mês em uma igreja local diferente. E foi muito interessante porque, como existiam os dados, os números, uma leitura da realidade, isso gerou um compromisso. Eu lembro dos pastores assim consternados ao comparar essas duas realidades que pareciam não se tocar. De um lado, o abundante número de igrejas, que hoje tem algo como 138 igrejas locais, das quais apenas 4 são tradicionais. E, por outro lado, a vulnerabilidade social, a violência e todos os desafios que havia no bairro. E por que essas duas realidades não se cruzavam, quase como se caminhassem de forma separada. E essa constatação quanto à apatia das igrejas em relação à realidade missional
gerou um desafio no coração desses líderes e eles começaram ali um processo, acho que a gente nem sabia que isso estava acontecendo em outros lugares, mas algo realmente local, de abrir mão, de colocarem de lado as suas diferenças teológicas, as suas diferenças denominacionais e ter uma agenda maior. Não que a agenda local, da igreja local, não seja importante. Toda igreja local tem uma agenda. Mas nós precisamos de uma agenda que vai além das nossas programações internas. Nós precisamos de uma agenda para a cidade. E nenhuma igreja, sozinha, tem tudo que a cidade precisa. A única maneira de nós alcançarmos e impactarmos a cidade é através da unidade do corpo de Cristo na missão de Deus. Então, eu lembro que a gente abria a Bíblia e estudava. Uma das primeiras mensagens que a gente teve, reflexões que a gente teve, foi estudando, por exemplo, Juízes 19, que é um texto que eu tenho a percepção que o autor de Juízes queria que quando a gente lesse, a gente sentisse nojo, porque é o texto que fala de um abuso coletivo praticado contra aquela mulher, esposa, né, do levita, e ela é abusada, violentada, depois ela chega às portas da casa morta, e quando o levita encontra o seu corpo, ele parte o corpo dela em 12 partes e manda uma parte para cada uma das 12 tribos de Israel. E se nós lermos o livro de Juízes, nós vamos perceber que o povo de Israel estava profundamente fragmentado, dividido, desunido. E quando cada uma das tribos recebe um pedaço do corpo daquela mulher, então eles dizem, nunca tal se fez, nunca se viu algo assim em Israel. E eles são tomados ali de uma percepção do quão Israel havia decaído, o quanto o estado social da nação era deplorável. E aí então, Juízes 20, verso 1, diz que eles se uniram como se fossem um só homem. E aí, lendo esse texto, a pergunta que nós nos fizemos foi: o que a gente está esperando para caminhar em unidade? Que uma criança, que um jovem, que uma mulher seja assassinado e um pedaço do seu corpo enviado para cada uma das nossas igrejas? Até que a gente entenda que isso está acontecendo ao nosso redor e que nós temos um papel. Então, de um lado, as informações concretas, reais, concretas da realidade. Do outro, a Bíblia aberta nas nossas mãos e sendo confrontados ali, estudando juntos a Bíblia. Acho que isso trouxe uma base muito sólida para ajudar a criar esse movimento de cooperação interdenominacional. Igualmente, você estava falando aí que quando você percebeu a realidade de mais de 100 igrejas, né, presentes numa região em que não havia essa cooperação para se mudar a realidade, você listou aí, né, acho que 4 pontos principais por que não aconteceu isso. Eu achei interessante isso. Ia ser uma das minhas perguntas. O que você via mais forte, né? Porque a gente tem uma realidade parecida no Rio de Janeiro, né, em São Gonçalo, que a gente tem a maior densidade de igrejas evangélicas por metro quadrado, né, por região, né, concentração. E é um município de maior degradação, né, assim, de pobreza, de criminalidade e tal. E acontece algo bem parecido. Você acha que essa lista que você fez aí, de observar lá as questões lá no Felipe Camarão, ela vale para esses lugares também, assim, tipo, é uma coisa meio que pode se replicar, né, se você pensar nisso, porque eu conheço essa realidade de São Gonçalo, que é uma realidade bem famosa no estado do Rio, aí, de repente, eu conheço agora, impactado pela essa realidade do Felipe Camarão, que traz uma bem parecida, e eu fico pensando, deve ter outros lugares assim, né, em que se tem muitas igrejas, mas que elas não estão salgando, elas não estão iluminando. Você acha que essas 4 coisas que você levantou, tão bem levantado aí, elas se encaixariam tranquilamente em outras realidades? Engraçado que na época de 70 já, a Baixada Fluminense era a região do Brasil com o maior número de templos evangélicos. Sim. E se uma iniciativa como a Aleph tivesse começado na época de 70, na Baixada Fluminense, certamente hoje a realidade daquela região seria bem diferente. E quando a gente começou, isso foi muito cedo na história da Aleph, a gente começou a receber líderes de outras comunidades falando: essa também é a minha realidade. Nós temos muitas igrejas, sim, nós temos muita violência, nós temos muita pobreza, nós temos muitos desafios, nos ajudem. Nós queremos ver algo assim acontecendo na nossa comunidade. E a gente começou a sistematizar essas ideias. Em 2015,
a Aleph se tornou uma organização missionária e nós criamos as redes. A primeira rede foi a rede de Felipe Camarão, onde tudo começou. A associação se tornou uma rede de líderes de Felipe Camarão e adjacências, atualmente rede da Zona Oeste. E depois nasceu a rede da Zona Norte de Natal, que hoje é a região que concentra os piores desafios. Felipe Camarão teve mudanças muito grandes. Felipe Camarão hoje é um bairro que o pessoal tem orgulho de fazer desfile do bairro, do aniversário do bairro. Então, houve muitas mudanças no contexto do bairro. E também o bairro até ganhou uma valorização, assim, um apego emocional da sua população. Exatamente. E houve muitas melhorias. Antigamente o pessoal... Você mora onde? Felipe Camarão, baixava a cabeça, né? Então hoje é um bairro que o pessoal faz desfile no aniversário do bairro. É um bairro de força cultural lá no Rio Grande do Norte. Sim, né? muito Diz forte. que ele tem umas questões culturais, principalmente pelo nome que ele recebe, né? Que é de um indígena da resistência, né? Exatamente. E da comunitária. E aí diz que tem umas manifestações de resistência comunitária para a cultura lá, né? Muito forte, né? Muito forte. Deixa eu contar uma história. Os bonecos de seu Chico Daniel. Isso, os bonecões, né? Deixa eu contar uma história e o Alan pode ajudar a contar essa história. Que a igreja aqui, quando eu cheguei, tinha uma congregação num bairro chamado Vila Olímpia. Na verdade, era um bolsão onde a prefeitura construiu casas assim, né, de padrão baixo para famílias também sem habitação. E chamava Vila Olímpia porque cada rua tinha um nome de um esporte. Então, rua tênis, rua futebol. Né? Na verdade, ela foi construída para receber os antigos moradores da favela Moscou, que era localizada ali no bairro Taquaral. Né? Porque quando foi desapropriado. Exatamente. E aí, mas o que eu quero contar? Que você falou dessa coisa da população ganhar esse orgulho da sua moradia. E a gente prestava atenção, quando ainda havia ali a congregação, é que as pessoas, assim que elas conseguissem ter um pouco mais de dignidade e condições financeiras, a primeira coisa que ela fazia era sair da Vila Olímpia. Sim. Tanto que na congregação você tinha uma rotatividade muito grande de membresia, porque as pessoas, assim que elas ganhavam um pouco mais, né, de condição econômica, a primeira coisa que elas faziam, vou sair daqui da Vila Olímpia, não quero ficar aqui. Né? Então, assim, não tinha essa construção de buscar, de ter ali um orgulho do lugar onde se morava. Né? Sim, e tinha também aquela, vamos dizer assim, saía do Vila Olímpia, ia ali para o Monte Cristo ou Oziel, e ficava nessa circulação dos bairros. Né? Se você não conseguia sair de lá, você voltava para outros bairros da mesma característica. Né? E uma coisa interessante do que você falou de São Gonçalo, a gente começou a ver e a participar diretamente da plantação de muitos movimentos em outras cidades, que a nossa ideia nunca foi criar sucursais da Aleph, entendeu? A ideia não é... Não é só uma franquia. Não é abrir franquia, não. A ideia era a gente ajudar os líderes a criarem seus próprios movimentos. Um dos primeiros foi aqui no Capão Redondo, em São Paulo, que já foi uma das regiões mais violentas do mundo. E a gente começou lá com 3 igrejas e uma ONG. E hoje nós temos aproximadamente umas 20 igrejas, 4 ONGs, e já estão plantando a rede da Zona Leste de São Paulo. Nascendo. A rede chama IMOVE, Igreja em Movimento, que foi o título do primeiro livro que a Aleph lançou lá anos atrás. Vimos a rede de Duque de Caxias, Gramacho, que por 34 anos abrigou o maior lixão da América Latina. Sim. Vimos nascer a rede do Morro do Meio, que por muitos anos liderou os índices de abuso sexual de Joinville. Vimos nascer a rede de São Gonçalo, Olha. que até o nome meio americanizado, Revival, mas essa é a ideia, de ver um movimento na cidade. Característico da região. Acabaram de ter um retiro de oração fantástico. Estavam lá em Natal com a gente agora, o pastor Fábio estava com a turma lá. E hoje nós estamos aí, no sertão, por exemplo, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, são várias cidades, juntos os pastores, as igrejas da rede do sertão, trabalham com mais de 3.000 crianças vulneráveis. Então a gente tem visto esse movimento se multiplicando, e geralmente por onde a Aleph começa na cidade, sempre pelo lugar mais difícil da cidade. Ô, Leandro, eu fiz a FLAM, que é a Faculdade Latino-Americana. E eu lembro que quando eu fui para a FLAM, um pouco antes de ir para a FLAM, o que me chamou a atenção é que a gente tinha um movimento no Brasil muito forte, referente à teologia da missão integral,
que era uma teologia que voltava para essas questões sociais, pensava o evangelismo, não só do evangelismo clássico, como esse evangelismo de manifestação do reino de Deus. E nessa época que eu estava no seminário, a gente teve esse movimento que aconteceu no Brasil, que foi de politizar, de forma partidária, algumas coisas que eram da missão. E aí eu queria saber se para vocês, enquanto Aleph, isso de alguma forma impactou, vocês tiveram que voltar um pouco e dar passo para trás para reeducar, voltar e falar, não, gente, isso aqui faz parte da missão, não é uma questão partidária, cuidar da saúde, da questão social, de olhar para as vulnerabilidades, é uma questão que faz parte da missão, ou se a Aleph, desde que nasceu, ela tem esse entendimento, essa compreensão de missão, e isso sempre foi muito claro. Acho que uma coisa que ajudou muito a Aleph é que, primeiro que a gente fala de missão integral muito antes disso se tornar algo conhecido e de ter essa efervescência que você mencionou. Deus nos deu o privilégio, por exemplo, em 2009, de receber o Dr. René Padilha, que foi um dos pregadores do primeiro congresso de Lausanne, em 74, juntamente com Billy Graham, com John Stott, sim, com Samuel Escobar, com Francis Schaeffer. E ele foi em Felipe Camarão, em 2009. E teve conosco lá. A Aleph tinha 4 anos de existência. Já estava conosco, ajudando a fortalecer o movimento, dando bases. E esses pioneiros da missão integral, Rolando Costas, René Padilha, Samuel Escobar, John Stott, o próprio Schaeffer, eles eram muito crentes, muito bíblicos e muito comprometidos com a igreja local. Então isso afetou muito o nosso DNA de ser uma organização não para-eclesiástica, mas uma organização pró-eclesiástica. Então a Aleph trabalha mesmo com chão de fábrica, com a igreja local. Ela é muito voltada para a missão aliando uma ortodoxia com uma ortopraxia. A gente tem um compromisso muito profundo com a ortodoxia, com os princípios do Pacto de Lausanne, por exemplo, com a ortopraxia. E um fundamento teológico muito forte, aliado a uma prática da igreja local muito forte. Eu posso apontar para vocês dezenas de igrejas locais que eu vi serem revitalizadas, que eu vi se engajarem com suas comunidades, se tornarem os pés e as mãos de Jesus para transformarem seus bairros. Então, acho que isso nos manteve longe dessas polêmicas, porque a gente sempre esteve enraizado numa boa teologia e, pela graça de Deus, na igreja local. E isso nos protegeu. Nós somos um movimento de líderes de igrejas locais, de líderes que estão na linha de frente. Não estão muito na academia, sabe? Uhum. E nem nesses espaços políticos. Estão no campo, plantando igreja, revitalizando igreja, abrindo projeto missionário, trabalhando com as pessoas e fazendo boa teologia. Então, eu acho que isso nos protegeu um pouco. E uma percepção que eu tenho, eu acho que boa parte da igreja brasileira ainda não conhece a autêntica missão integral. A gente brinca que é a missão integral raiz. Porque, por exemplo, o livro A Integridade da Missão foi escrito por Orlando Costas em 1979. Nós agora que traduzimos. A Aleph conseguiu traduzir agora e colocar em português. Isso nunca chegou no português. Parece que foi escrito para hoje. Parece que foi escrito ontem e nunca chegou em português. E agora está chegando para a igreja brasileira. Eu me pergunto o que teria acontecido se isso tivesse chegado para o Brasil em 80, por exemplo. Em 83, o ano que eu nasci. Então, eu acho que... E aí as pessoas encontram a gente e elas falam assim, a missão integral de vocês é diferente, não é? E eu digo, não, eu só conheço essa, né? Eu só conheço essa. Então, eu acho que há ainda uma necessidade de conhecer o que realmente é a missão integral, a sua autenticidade, o seu compromisso com a igreja local, o seu compromisso com a missão na linha de frente, e que é algo muito mais simples do que muitos abordam, e é profundamente ortodoxo, evangélico. Leandro, vou fazer uma pergunta aqui. Você falou que vocês começaram um movimento com 5 igrejas, né? E, lógico, isso fomentou um impacto no bairro, você já trouxe algumas coisas para a gente, mas o que gerou na igreja em si? Né? A gente está falando de um resultado no bairro, né? Foi ok. E para a igreja, o que você pode trazer para a gente? Quais foram os pontos positivos das igrejas que começaram esse movimento? A revitalização de igrejas, acho que é um ponto essencial, a partir do serviço, a partir da missão. Igrejas que ganharam nova vida, igrejas que ganharam
uma nova força missional, um novo entusiasmo pela missão. Líderes, não apenas líderes que estavam ali estabelecidos, mas um movimento de desenvolvimento de liderança. Líderes muito fortes, muito sólidos. Também plantação de novas igrejas, já com esse DNA missional, com esse coração missional. E a possibilidade de fazer coisas que não dá para uma igreja local fazer sozinha. Por exemplo, vou dar um exemplo. Dia 29 de novembro, nós estamos planejando uma ação com 100 igrejas locais, aproximadamente 1.500 pessoas, em que em um dia só nós vamos fazer uma visita evangelística às 15 mil famílias que moram em Felipe Camarão. Vamos evangelizar 15 mil casas em um dia só. Que igreja local de periferia conseguiria fazer isso? Eu estou falando de igrejas de 50 a 100 pessoas. Então, mas unidos, a gente consegue fazer muito mais. A gente está sonhando, por exemplo, o Sertão, né? O exemplo do Sertão. Que igreja local sozinha conseguiria cuidar de 3 mil crianças no Sertão? Mas várias igrejas juntas, cada uma trabalhando com 300, 400, 200, conseguem ter esse impacto. Então, eu acho que isso nos deu a possibilidade, em Felipe Camarão, de fazer coisas que uma igreja local sozinha não poderia fazer. Deixa eu te perguntar um negócio, Leandro. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é a seguinte. Qual é a maior dificuldade que você vê nessa unidade, em promover essa unidade entre as igrejas interdenominacionais, enfim, em você juntar esse povo e falar assim, vamos fazer porque isso aqui precisa. Qual é a maior dificuldade que você enxerga nisso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, ela tem a ver com já esse movimento de unidade que acontece lá hoje, já é uma realidade, se o fato delas pertencerem a um local degradado, imerso em violência, em situação de muita vulnerabilidade, já não provoca nelas uma sensação de urgência e de apuro, que elas precisam fazer alguma coisa, isso já sensibiliza elas a isso, do que se fossem igrejas do entorno, unidas para ajudar aquilo lá. Então, são duas perguntas, né? Uma é qual é a dificuldade que você acha em fazer essa união dessas igrejas, e a segunda, se não gera uma sensibilidade se igrejas já que estão imersas dentro de uma realidade de vulnerabilidade como as de Felipe Camarão, São Gonçalo. Sim, o cenário facilita. O cenário facilita. Bem, eu acho que a maior dificuldade numa cultura individualista e uma cultura competitiva é você partir do isolamento para a comunidade, para a comunhão, e partir da competição para a colaboração. Então eu ia falar isso. Competição é um negócio que parece que entre os pastores e muito por vaidade, né? Também. A gente percebeu que o melhor caminho para isso, e isso em todos os lugares que a gente tem ido, é a amizade e a oração. Eu escutei de um líder de Siliguri, na Índia. Siliguri é uma cidade que tem 97% de hindus e muçulmanos, só 2% de cristãos, incluindo os católicos romanos. E os pastores de Siliguri começaram a orar juntos. E nunca mais pararam. E aí começou um dos melhores movimentos de cidades que a gente tem no mundo. É lá em Siliguri, na Índia. Legal. Fala de novo? Siliguri. Siliguri. Você falou duas frases. Do isolamento para... Sim, saímos do isolamento para a comunidade, ou para a comunhão. Para a comunhão. E da competição para a colaboração. Esse é um grande desafio. E aí eu tenho percebido que a oração e a amizade são os melhores meios para produzir isso. Adicionalmente, compreensão do contexto e a criação de uma ambiência de cooperação e de aprendizagem contínua. Então, por exemplo, está Siliguri. Siliguri, eles começaram a orar todo sábado pela manhã. Eles têm orado 20 anos já, todo sábado pela manhã juntos, os líderes da cidade. E o Tom White, que é um líder de oração, que caminha com a gente, já fez mais de 900 retiros de oração de líderes pastores pelo mundo. E esse ano a gente fez o segundo lá com o Tom White em Natal. Ele conta que em um desses retiros na Índia, um pastor se levantou, atravessou a sala, foi em direção a outro pastor, se ajoelhou diante desse pastor, em lágrimas, em prantos, e pediu perdão. Porque por muitos anos ele havia carregado uma mágoa no seu coração contra aquele pastor, porque pessoas da igreja dele haviam saído e tinham ido congregar com ele. Caramba. Então, esse tipo de caminhada de oração, tomar café, tomar chá, tomar água,
enfim, sentar, ouvir, conversar, comer bolo. Cirilo gosta disso, tomar café. Olha, isso é bom. Comer bolo junto, tomar café junto, orar junto, sabe? Criar um laço sólido de amizade. Isso é o fundamento que cria a liga. A moeda nos movimentos é a confiança, relacionamento. Partir desse isolamento, entender que o meu colega pastor não é o meu adversário competidor, ele é meu companheiro de jugo. E entender que só existe uma igreja. Quando Jesus olha para Campinas, quando olha para Felipe Camarão, Jesus vê só uma igreja, espalhada em diferentes denominações, em diferentes comunidades, mas é um só povo, com uma só missão. E tem muita coisa que a gente consegue fazer bem sozinho, mas tem coisas que a gente só consegue fazer juntos, e alcançar a cidade é uma delas. Sim. Então, eu diria que o fato de estarmos em um bairro vulnerável, empobrecido, não necessariamente favorece o tipo de movimento que nós vamos nascer ali. Tá. Porque eu acho que a unidade é sempre um milagre, em qualquer lugar que ela acontece. E todo lugar é um campo missionário. Desde um bairro de classe média alta, em que você está cercado por condomínios murados, que são quase como fortalezas impenetráveis, ou, como no caso da Zona Sul de Natal, que é a região mais afluente da cidade, com os bairros mais ricos da cidade, ela também tem a maior zona de prostituição da cidade. Então, toda a região tem desafios. Tem as suas mazelas. Sim, porque o pecado humano ele é generalizado. Todo lugar é um campo missionário. E a gente aprendeu com o René Padilha que toda necessidade humana é uma oportunidade para ação missionária. Talvez uma diferença de Felipe Camarão para outros bairros, talvez de classe média alta, seja que para nós os problemas saltam aos nossos olhos. Então, eu ia dizer isso, que não só por causa de saltar os olhos de você, né, que não estão no nevoeiro aí da prostituição, como você diz na Zona Sul, mas também porque eu vejo assim, por exemplo, a realidade de São Paulo aqui, por exemplo, a gente tem igrejas muito grandes, e lá deve ter também grandes igrejas muito grandes, que assumem o protagonismo de uma coisa, dificilmente elas vão partilhar aquilo ali entrar em unidade com outra, com medo daquilo perder, sei lá, algum medo, um preciosismo, porque tem recurso, né? Porque uma frase que você falou no início aqui da nossa conversa, que me chamou a atenção, foi nenhuma igreja consegue transformar a cidade sozinha. Nenhuma igreja tem tudo que a cidade precisa. Tem tudo que a cidade precisa. Isso é muito legal. Mas o que a gente vê no individualismo, que você falou que é um problema que é claro para a unidade, né? É que tem muitos projetos protagonizados por igrejas grandes, muito grandes, que eles não estão dispostos a caminhar com outras igrejas por conta dessa... Não só do preciosismo com o trabalho que está sendo feito por eles, do jeito deles, da forma deles, mas também pelo lance de ser uma vaidade também, de você ter aquilo ali no controle. Então, quando você pega uma Zona Sul de Natal, por exemplo, que tem igrejas mais ricas, inclusive, né, não acontece de ter esse problema, esse desafio contra a unidade mais forte do que uma igrejas de periferia, que são mais vulneráveis, também são mais... dependem mais também dessas ajudas do que outras, por exemplo. O grande perigo das igrejas que estão em regiões mais afluentes é dizerem, como em Apocalipse, sou rico e abastado, Isso. De nada tenho falta. E eu estava em Seul, ano passado, na Coreia do Sul, no 4º Congresso Mundial de Evangelização de Lausanne, e o grande grito do movimento missionário mundial agora é pela cooperação, pela unidade. Então, o Michael Wu, que é o diretor do movimento de Lausanne, ele disse que as 5 palavras mais perigosas para a Igreja do Senhor são: eu não preciso de você. Então, quando a gente diz isso, o resultado de igrejas muito boas, como você citou, grandes, fazendo coisas boas, Sim. mas trabalhando isoladamente, é que o número de pessoas que não conhecem a Cristo no mundo só está aumentando. Então, nada menos do que cooperação, colaboração e compromisso em fazer isso no longo prazo vai resultar em alcançar, impactar a cidade de forma mais concreta. Porque senão você pode ter uma ilusão, por exemplo, a ilusão das megachurches. Nossos irmãos norte-americanos estão constatando isso agora. Não é que está havendo um avivamento por causa das megachurches. Menos de 5% das igrejas americanas são megachurches. O que acontece é que, quando se nasce uma megachurch numa cidade, sai crentes de várias outras igrejas para aquela megachurch,
E aí ela acaba enfraquecendo um monte de outras igrejas que existem na cidade. E o corpo de Cristo continua do mesmo tamanho. Só tem um lugar maior em que mais gente se reúne, mas o corpo de Cristo continua do mesmo tamanho. Talvez até com menos atuação agora, né? Porque Sim. mais concentrado. As pessoas se tornam mais espectadores. E um dos caras Consumidores, né? Um dos caras que mais tem inspirado a gente nessa jornada é o Tim Keller. Eu ia falar isso, porque esse norte da Aleph, né, me lembrou muito uma palestra que a gente foi assistir do Tim Keller lá no Mackenzie do City, que ele falava justamente isso aí que você está falando, da importância da unidade, e ele foi um dos primeiros que eu ouvia também essa fala que você teve no início, de que nenhuma igreja sozinha responde à cidade, né, responde às demandas de uma cidade inteira. Que a gente precisava ter essa... e isso a gente está falando de anos atrás também, né, já tem uma percepção bem interessante sobre essa unidade, a questão da unidade para a cidade. Uma das maiores parcerias que a Aleph tem hoje é com Nova York. Que é engraçado porque, não sei se vocês sabem, mas por uma semana os holandeses eles ocuparam Natal. Sim. E Natal ganhou o nome de Nova Amsterdã. E aí os índios, armados pelos portugueses e liderados por Felipe Camarão, Isso. botaram os holandeses para fugir. E os holandeses fugiram e foram fundar Nova York. Olha aí. Eles fundaram Nova York. Natal hoje poderia ser Nova York. E a nossa principal cidade global com que a gente tem aliança é Nova York. E o movimento de Nova York, que foi liderado por 3 homens, o Tim Keller, que é um pastor, o Bob Dole, que é um empresário, e o Mac Pierre, que é um missionário. Eles diziam que era cadeira de 3 pernas, um banquinho de 3 pernas. E quando eles começaram a trabalhar juntos, a ilha de Manhattan tinha apenas 1% de cristãos bíblicos. E o alvo deles era ver um movimento de colaboração do corpo de Cristo naquela região, na plantação de igrejas, no impacto das novas gerações, no enfrentamento à pobreza, na união entre fé e trabalho, a conexão entre fé e trabalho, um movimento de oração, para alcançar 10% da população de Manhattan e ver não apenas esses 10% alcançados, mas discipulados, maduros e capazes de influenciar a cultura. E o Tim Keller acreditava que esse seria o ponto de virada. Quando 10% da população da ilha de Manhattan fosse não apenas cristã, mas madura, missional e comprometida em alcançar e servir a cidade, isso iria gerar um impacto global. E é interessante, porque o Tim Keller já está com o Senhor, mas eles estão chegando a 7,5%. E hoje o Mac Pierre, que é o atual líder do movimento, vem a Natal já desde 2022. Esse ano ele não veio porque o seu irmão faleceu dias antes do Congresso Aleph. Já estava com passagens compradas e tudo. Mas a gente tem caminhado juntos. E algo interessante é que eles têm vivido uma grande cidade global, essa cooperação entre igrejas que muitas delas são como você descreve. Igrejas que têm recursos, sim, que têm ideias criativas. Eu acho que nós precisamos de uma mudança de paradigma, de uma mudança de percepção, de parar de pensar na minha igreja apenas e pensarmos no reino de Deus. Isso. E não apenas grandes igrejas na cidade, mas uma só grande igreja na cidade, com um grande evangelho para proclamar e demonstrar na cidade. Quando você conta a sua história, me chama muita atenção o fato de que você foi morar em Felipe Camarão, né? Você foi morar no lugar onde você ia atuar. O que é essa experiência de morar, e eu digo isso porque eu acompanho alguns movimentos, vejo alguns lugares que hoje, por essa questão midiática, muita gente que fala de um lugar sem necessariamente conhecer de fato a realidade. É uma realidade que você tem de Instagram, é de uma ação, é de eventos. Mas o que morar ali mudou para você? Qual a importância no seu ministério e que de alguma forma também impacta na Missão Aleph, de você morar, conhecer ali, das pessoas de que você fala, é sua comunidade, seus vizinhos. Uhum. A gente vive em uma sociedade que encoraja a gente a dar a volta por cima. Mas com Jesus, eu aprendi que a gente deve dar a volta por baixo. No Antigo Testamento, nós temos vários momentos ali em que Deus manifesta a sua presença. Mas quando Deus quis resolver a questão, Ele veio morar entre nós. Ele habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio habitar entre nós. Então, eu aprendi que a gente deve dar a volta por baixo, não a volta por cima. Eu não queria ser um visitante do bairro, que vou no bairro, faço o trabalho e depois vou embora.
para o meu lugar confortável. Eu queria viver lá. E assim que eu me casei, essa foi a proposta que eu fiz para minha noiva, né? Quando a gente ia casar. Vamos casar e nós vamos morar no campo. Nós vamos ser, quando faltar água no bairro, que falta muita água, vai faltar água para a gente. Eu lembro que eu estava lendo o livro Igreja Centrada, do Tim Keller, que a gente já mencionou aqui, e parecia que o livro do Keller era vivo, porque eu estava lendo as coisas nas páginas do livro e ganhava vida na comunidade. Eu lia muito no ônibus naquela época, e o tráfico havia fechado todas as entradas da cidade. Contei isso para o mexicano que lidera esse Sítio Cida, ele ficou impactado. O tráfico fechou os caminhos para entrar no bairro, e eu vinha no ônibus. E o motorista foi informado quando estava chegando perto do bairro. E aí eu vinha lendo o Keller falando no livro que a igreja precisa recuperar a capacidade de afetar a cultura, de influenciar as comunidades, falando das comunidades vulneráveis e tal. E aí o cara falou assim, eu vou entrar, mas vai ser o seguinte, todo mundo vai deitar no chão do ônibus e eu vou entrar, porque se eles metralharem o ônibus, ninguém morre. E o cara muito doido, o motorista, esperou a gente deitar no chão, peguei o livro do Keller, coloquei aqui no peito, deitei no chão do ônibus. Ele é grosso, né? Ele é um livrão grosso, livrão, né? 500 páginas. E aí eu deitei no chão do ônibus com ele aqui no meu peito, e o cara acelerou o ônibus e ninguém metralhou o ônibus, respeitaram o ônibus. Conseguimos entrar no bairro. Então, esse tipo de experiência eu não teria se eu não fosse morar no bairro. Eu não conheceria as dores, eu não teria, por exemplo, passado por experiências como sentar com o Márcio, que é um usuário de crack, que dormia na minha calçada, quando eu fui morar no bairro, e sentar com ele e perguntar, cara, com quantos anos você começou a usar droga? Crack. Ele falou, crack não, mas droga eu comecei a usar com 5 anos. Quando tem criança começando com 5 anos no tráfico. É aquela história do cara que chegou para uma criança na favela e perguntou, o que você vai ser quando crescer? E o menino respondeu, missionário ou traficante, depende de quem chegar primeiro. Então, isso me possibilitou ganhar autoridade, me mover com velocidade para as comunidades, lidar com as situações da linha de frente do campo. Eu acho que um missionário precisa morar no campo, precisa ser um entre o povo. A gente precisa viver a dinâmica de Filipenses 2, 5 a 11. Sim, e isso tem muito a ver com o que vocês falam sobre uma ideia missional, né? A gente prega o evangelho a partir do chão que se pisa, né? E num lugar cheio de cultura como é lá, né? Felipe Camarão carrega o nome de um indígena da resistência e tal, tem manifestações culturais, né? Fortes, você vive isso lá com o povo, né? Você sabe o que é isso. E aí você consegue identificar Deus ali no meio de uma maneira que se você estivesse fora, não, né? Então, eu acho bonita essa ideia de eu não estou colonizando, eu estou aqui vivendo o evangelho e eu estou vendo Jesus aqui no meio do povo e estou identificando ele para esse povo a partir dessa ideia de servir a comunidade. Leandro, eu queria aproveitar que você está aqui com a gente desde ontem, sábado, hoje gravando esse podcast é domingo, e a gente tem conversado e você tem conhecido a nossa igreja, está aqui conosco, a equipe pastoral. Que sugestão você dá para nós, sugestões práticas, para a gente começar a buscar essa rede de cooperação, de poder estar mais atento ali à dinâmica da cidade? Alguém que está nos enxergando, né, assim de fora, que tem assim, que quando chega na casa de alguém tem as primeiras impressões, que nós aqui já estamos de alguma maneira até acostumados e nem enxergamos. Mas você que chega agora e depois de tudo que você já viu, apesar de ser pouco tempo, o que você sugere? Qual que seria um caminho para nós que queremos buscar essa rede de cooperação em prol da cidade de Campinas? Engraçado que quando a Aleph começou, tinha uma igreja batista de classe média alta, uma região do centro da cidade, parecida com a PIB aqui, chamada Igreja Batista Viva, que se envolveu muito diretamente na plantação da Aleph. Tanto é que agora nós tivemos o culto de 20 anos, a gente homenageou vários membros dessa igreja, vários ali idosos, alguns deles andando com dificuldade. Eu vi, eu estava lá. Você estava lá, você viu? Esses irmãos, eles iam para as reuniões que iam gerar Aleph, né? Sábado à tarde, no sábado à tarde os encontros. E você via os pastores de Felipe Camarão,
Você via líderes comunitários de Felipe Camarão e você via os irmãos da Igreja Batista Viva. Então, ela era uma igreja de fora do bairro, uma igreja de classe média alta, mas que decidiu fazer o caminho de Filipenses 2 e se envolver com a comunidade, caminhar junto com o movimento no bairro, na época mais vulnerável de Natal. E aqueles irmãos não tiveram medo de ir para lá, de se juntar a nós. Então, eu acho que a PIB pode ter esse papel, de ser uma catalisadora. E com os profissionais, com os membros altamente qualificados que essa igreja tem. Irmãs, hoje eu conheci aqui irmãs de oração, que oram, que pegaram o nome da minha família para orar por nós. Precisamos de gente assim, envolvida no campo. Isso é uma catalisadora que possa chegar, por exemplo, no Parque Osiel e começar a reunir com os líderes locais e dizer, a gente está aqui com vocês, a gente está junto com vocês, não só para visitar vocês e bater palma para o que está acontecendo aqui, mas para caminhar com vocês, para encorajar vocês, para servir com vocês. Acho que esse é um ponto. Né? Não limitar esse envolvimento com essas igrejas e líderes só aos pastores, mas chamar a membresia mesmo. Outra coisa é criar oportunidades práticas de engajamento. Na minha igreja local eu fiz isso recentemente. Eu criei 10 projetos pequenos e eu abri vaga. Então tinha um projeto para os homens revitalizarem o posto de saúde, tinha um projeto para as mulheres fazerem um trabalho com mulheres em uma favela chamada Favela do Japão, tinha o trabalho para servir café da manhã para os acompanhantes de pacientes do hospital de urgência perto da igreja, tinha o projeto para trabalhar com famílias refugiadas venezuelanas, tinha um projeto para trabalhar com população de rua. População de rua, por exemplo, eu queria levar 15 pessoas, foram 44. E essas pessoas voltaram com a cabeça completamente diferente. Porque uma coisa é você ouvir sobre missão. Outra coisa é você experimentar a missão. E quem já foi em viagem missionária sabe isso que eu vou dizer. Você vai achando que é você que vai levar alguma coisa e é você que recebe. É. Então, deem às pessoas da igreja a oportunidade de, como a gente fala, em alguns lugares eu tenho falado isso, né? Sair do consumismo de um bom culto, de uma boa mensagem, de um bom louvor, de uma comunhão gostosa, para clientelismo gospel, né? Sim, sair disso para a vida missional. A Edmeia Williams, ela foi morar, eu não sei se hoje ela mora ainda, mas ela fez esse movimento no Dona Marta, né? Ela foi morar lá no Dona Marta depois de um tempo, porque ela entendeu a mesma coisa que você entendeu. E ela dizia isso, quando eu fui para lá morar, eu achei que eu estava levando Deus. Quando cheguei lá, eu encontrei Deus lá. Então é um pouco disso que você falou, sabe? Quando a gente vai para um lugar e toca a realidade, a gente é tocado de uma forma diferente. Sim, exatamente. Então, acho que dá às pessoas, e não criar coisas grandes, sabe? Criar coisas pequenas, por exemplo, uma manhã de serviço na comunidade, e abrir vagas, e vamos levar 30 pessoas aqui, 20 ali, sabe? Criar essas oportunidades práticas para que as pessoas experimentem a vida em missão e sintam o que é estar em missão. Eu gosto de chamar esses projetos de laboratórios de discipulado, porque são oportunidades práticas para viver esse discipulado cristão que só se compreende quando você vai servir. Esse aspecto do discipulado cristão, a gente pode passar um ano inteiro ensinando no púlpito que eles não vão entender. Eles só vão entender quando eles colocarem o pé na lama, quando eles colocarem a mão em ação, quando eles sentarem com um monte de criança venezuelana para contar a história bíblica para elas, quando eles forem lá de manhã entregar café da manhã para o pessoal do hospital, que é acompanhante, e o hospital só dá a comida do paciente, e às vezes aquele acompanhante passa o dia sem ter o que comer. E ele chegar ali e tomar um cafezinho quentinho, um pãozinho com queijo, presunto, e sabe, ser os pés e as mãos de Jesus ali, ou descer uma favela em Natal, você não sobe favela, você desce. Descer a favela para ver realidades que você nunca viu, e conhecer histórias, e servir as pessoas. E, sabe, eu estava no meio da favela do Japão, e uma psicóloga da minha igreja me abordou e disse, missionário, eu fiz escola de missões assim, assado, eu fiz curso tal, mas em um momento eu me desviei desse caminho, eu fui fazer contabilidade, depois psicologia, e agora, aqui nas escadarias dessa favela, eu estou reencontrando minha vocação missionária. Então, tem muita gente que precisa ser guiado, conduzido para o campo. Ele jamais vai entrar no Parque Osiel sozinho, mas na igreja pode oportunizar para eles essas oportunidades. E, por fim,
nutrir isso é aquele processo, né? De ação, reflexão. Nutrir isso com a reflexão, com podcasts como esse, com a escola dominical, com as pregações. Ser bem intencionais, né? Pensando nisso, o Fábio pediu sugestões, e no decorrer das suas falas eu percebo que muitos mentores, pastores, de forma presencial, mas também através de livros, te influenciaram e te pastorearam nesse processo. Você tem alguns livros ou algum livro que você sugere, assim, vocês como pastores, leiam esse livro, ou então um outro que talvez você fale através da comunidade, trabalha, pensa a partir desse livro, alguma sugestão para a gente ou para alguém que vai ouvir esse podcast, e você que está aí ouvindo esse podcast, às vezes fala assim, pô, esse assunto é muito legal, quero me aprofundar mais nisso. Qual sugestão, qual dica de conteúdo você deixa? Bom, a gente acabou de lançar um livro, tá aqui, até ali, Crescimento da Igreja, Profundidade e Impacto. Eu sugiro esse livro. Eu escrevi o primeiro capítulo contando a história da Aleph, e a gente usa aqui a proposta do Dr. Orlando Costas sobre o crescimento da igreja. Ele diz que a igreja do Senhor, para crescer de forma saudável, ela precisa crescer, e você vê isso em Atos 2, 42 a 47, por exemplo. E você vê, por exemplo, também em Atos 11, na igreja de Antioquia, todas essas marcas. Ele diz que a igreja deve crescer numericamente, isso tem a ver com a multiplicação de discípulos. Ela deve crescer conceitualmente, que tem a ver com maturidade da fé, discipulado, profundidade da fé. Ela tem que crescer organicamente, o que tem a ver com boa liderança. E ela tem que crescer também diaconalmente, o que tem a ver com o seu serviço missional no mundo. E há uma quinta dimensão também que a gente trata, que é o crescimento litúrgico, ou seja, o culto missional. E ele diz que essas dimensões do crescimento devem ser analisadas pela métrica da fidelidade, encarnação e espiritualidade. Então, esse livro trata disso de forma bem contextualizada para a realidade brasileira. É um livro pequeno, tem aí menos de 130 páginas. Então, eu sugeriria como uma leitura, tá novinho, acabou de chegar da gráfica. O pastor Fábio participou do lançamento lá em Natal. Um outro livro que eu acho que é obrigatório, é mais denso, para quem quer um caminho mais denso, é Igreja Centrada, do Tim Keller. Esse livro aí Esse é mais de consulta mesmo, assim, de esse aí é obrigatório. Aprofundamento, mergulho, um tratado. Esse tem, eu acho que são, se eu não me engano, 24 capítulos, divididos em 3 blocos: Evangelho, Cidade e Movimento. E cada capítulo, cada um desses 24 capítulos, tem um guia de estudo. Então, é um livro que pode ser lido ao longo de um ano. 24 semanas dá para ler metade do ano. 24 semanas, ler o capítulo e usar o guia de estudos. É um material muito profundo. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu li toda a parte do Evangelho, que é o primeiro bloco. Eu disse, meu Deus, que livro é esse? E eu voltei para o começo e li a parte do Evangelho, que eu li muito rápido. Então, eu voltei, ao invés de continuar lendo, eu voltei para o comecinho do livro. Comecei a ler bem mastigado, para realmente aproveitar a leitura. Então, esse é um livro que eu recomendo bastante. E vou recomendar um terceiro livro que nós lançamos já há alguns anos, mas que é bem relevante, se chama Desculpe o Transtorno, Estamos Mudando a Igreja, que conta a história de uma igreja batista, a primeira igreja batista de Coqueiral, em Recife, que é uma igreja que passou por uma grande revitalização e hoje tem sido um instrumento de transformação na sua comunidade. É a igreja do Zé Marcos. Do Zé Marcos, isso mesmo. Um outro livro que Deus me deu o privilégio de escrever, um livrinho pequeno, quase um opúsculo. São só 3 capítulos, mas que é bem legal para essa conversa. Se chama Igreja Revitalizada por uma Missão Verdadeiramente Transformadora. Saiu pela Mundo Cristão. Eu tenho encorajado muitos pastores a estudarem esse livro, porque são só 3 capítulos, cada um com guia de estudos. Dá para ter um tiro curto, assim. Como é que chama esse? Igreja Revitalizada por uma Missão Verdadeiramente Transformadora. Então, vou deixar esses 4 aí. Você falou de um que foi traduzido agora, que é a integralidade da missão? É do Orlando Costas. Isso, né? A integridade da missão, do Orlando Costas. Acabamos de lançar também. Tá bonita a capa, hein? Ficou bonito. Ficou bonita a capa demais. Se você que está assistindo aí quiser presentear os pastores, tanto de sugestão aí já. Leandro, muito obrigado por
investir esse tempo com a gente aqui, sentado na mesa. Você tem ouvido as minhas falas, né? E o meu descontentamento santo de hoje pastorear por 10 anos uma igreja que existe na cidade há 125 anos. E, de alguma maneira, eu já falo isso em público, que essa igreja ela foi pioneira no movimento evangélico na cidade de Campinas, no século XX, mas que valeria a pena a gente retomar esse pioneirismo nesse início do século XXI, né? Trazendo uma nova visão de reino para a cidade de Campinas, né? Uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes. Eu pesquisei uma das perguntas. Ele entrou no carro ontem e ele me perguntou assim: quantas favelas tem aqui em Campinas? E eu não sabia responder. Agora eu pesquisei, eu sei, tem 118 comunidades carentes. E o Parque Eusiel e Jardim Monte Cristo é uma das mais carentes. Só nessa região existe hoje uma população estimada em mais de 100 mil pessoas. É um município. Felipe Camarão, de Campinas. Felipe Camarão, de Campinas. É isso que eu ia falar, também bem próximo. Né? E tenho ficado muito incomodado com essas realidades. E lá tem poucas igrejas, não é isso que a gente tem averiguado, né? Tem uma igreja batista. Eu percebi, agora eu estou tentando buscar mais informações, mas eu conheci ontem o pastor Carlos, da Igreja Nazareno Canaã. Ele falou para mim que, além da Igreja Batista e da Igreja Nazareno, existe também uma comunidade da Assembleia de Deus, Belém, tem Igreja Quadrangular, mas muitas igrejas, daquelas igrejas independentes, sim, né? sim. Pentecostais. Que era a realidade do Vila Olímpia também, né? Tinha muita, né? Muita mesmo. Igrejas mais independentes. Mas eu acho que ali ainda há um trabalho que a gente pode fazer de prospecção, de estudo, né? De levantamento de dados. Mas eu acho bacana a ideia que o Leandro fala, que começa com uma liderança que se une, que senta para tomar café, orar e se colocar diante do Senhor, né? E eu tenho feito essas orações, tem me surpreendido. Tem me surpreendido com a velocidade como Deus está respondendo. Então, para ter uma ideia, eu não imaginava que a gente ia poder sentar aqui hoje e bater esse papo junto como equipe pastoral, há 20 dias depois de eu ter ido lá em Natal, né? Ouvido tudo que eu ouvi da Missão Aleph. Quero voltar lá o ano que vem, se Deus permitir a gente ir junto. Vamos levar o pastor Serginho com a gente, né? E se Deus permitir a gente levar outras lideranças de Campinas, de igrejas que querem se tornar parceiras, para a gente estar aprendendo juntos, caminhando. Então, nós somos muito gratos a Deus pelo testemunho de vida do seu ministério. E a gente aqui quer continuar aprendendo, né? Quer continuar servindo, quer continuar abrindo a igreja, se Deus permitir, para a gente transformar Campinas, né? Através dessa rede de igrejas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria agradecer também. Muito bom ter você aqui. Eu acho que sua presença ela traz uma palavra profética, assim, de dizer, de alguma forma, confrontar a gente enquanto liderança, mas também a nossa comunidade, de resgatar coisas que a gente sabe que está ali, que a gente precisa, mas que às vezes a gente vai deixando, assim, está ali na gaveta. Daqui a pouco a gente mexe. E eu acho que a sua presença aqui, essa oportunidade que a gente teve, ela obriga a gente, de alguma forma, a abrir essa gaveta e mexer. Então, eu não sei quais frutos virão disso, mas virão frutos. Amém. Eu também quero agradecer também. Desde ontem eu estou sendo abençoado, né, com os testemunhos, com a forma de apontar, né? Não são soluções. Eu vejo são oportunidades da gente apontar Cristo mesmo para a cidade de Campinas, né? Então eu agradeço mesmo e, como o Cirilo falou, a gente quer ver os próximos capítulos, né? Disso que está acontecendo aqui. Todo mundo está agradecendo, vou agradecer também. Agradece, Rodrigo.
Mas obrigado, Leandro, por toda a provocação, né? É muito importante a gente, isso que o Cirilo falou, eu acho também que eu creio desse caminho também, que a gente precisa ser provocado, volta e meia. A igreja local, ela traz muitas coisas para a gente que nos engolem, né? Como uma rotina da nossa própria casa, né? E a gente, quando a gente olha os dados, né, a gente tem visto que as igrejas elas sempre gastam muito mais para dentro do que para fora. Então, ser provocado, né, nesse sentido é muito importante para a gente, principalmente como liderança. E eu também agradeço muito porque a gente tem uma mente inquieta, né, que é o Fábio aqui, sobre a igreja local. Isso de alguma forma, provoca a gente que está caminhando com ele, sendo mentoreado por ele, também a pensar a igreja local para fora desse aquário que a gente naturalmente se coloca, né? E é muito legal ver missões como a Aleph, que trazem de volta para a gente coisas que a gente já engavetou, perdeu esperança, talvez, de algum jeito, ou deixou esfriar, e de repente escutar. Eu falei para o Cirilo hoje, tão bom ouvir sobre missão integral de novo, né? E da forma que a gente começou lá, né? Eu não sei um pouco dessa relação do Fábio e do Alain, mas o do Cirilo já partilhou junto que a gente era muito impactado, né, no nosso seminário por esses grandes homens que falavam sobre grandes homens, como Samuel Escobar, Orlando Costas, né? Que tinha o movimento Missão na Íntegra, que a gente, no seminário, foi mergulhando nisso e foi descobrindo a missão de um jeito totalmente diferente, assim, e apaixonante. E, de repente, isso se foi e a gente ficou como órfãos, né, da missão integral, como órfãos. E, de repente, a gente vê isso aqui, o Fábio trazendo isso de volta para a gente, esse movimento divino da unidade, ensinando para a gente a fazer missão do jeito que tem que ser, né? Não com o nosso próprio recurso, mas com a unidade, né? A partir da unidade. Então, obrigado de verdade, que Deus continue abençoando você lá e dando disposição, porque eu sei que não deve ser muito fácil, cara, viver numa comunidade com a família. Eu já tenho o ponto de partida já é uma admiração por você ter feito esse movimento de renúncia a algumas coisas e de coerência, né? Acho que mais de tudo é uma coerência. Você foi para o campo, você entendeu que o Filipenses 2, né? Eu entendi essa encarnação e eu acho que a gente como igreja precisa entender isso também, essa encarnação de pisar nesse chão e sentir a dor do outro e trabalhar para que a missão seja inteira mesmo, né? Completa. Obrigado, Leandrão. Valeu demais. Amém. Também quero agradecer. Obrigado pelo carinho de vocês, pelo acolhimento. Tenho me sentido muito amado aqui na PIB de Campinas. E acho que eu ganhei algumas mães de oração. Ganhou. A minha mãe se tornou a sua mãe de oração. Ó, que bênção, que privilégio. É isso que sustenta a gente no campo. Gente que ora, que ama, que se envolve, que apoia. E minha família é aquela família missionária mesmo, que levanta oração, recursos com o povo de Deus. E é lindo poder estar com os irmãos, ver o que Deus está fazendo aqui. Eu gosto muito de lembrar que missão começa onde a gente está e termina onde Deus quer. E que tudo que começa grande começa deformado. Começa pequeno, com passos de obediência, de fidelidade. E o Senhor possa continuar conduzindo. E eu estou muito esperançoso por aquilo que Deus vai fazer na PIB de Campinas, na cidade de Campinas, através desse movimento nos próximos 10 anos. E vamos juntos. Vamos juntos. Na missão de Deus. Bora. Em nome de Jesus. Você que está nos assistindo aí ou nos ouvindo, compartilhe esse podcast com alguém que você acha que vai ser interessante, com alguém que vai gostar desse assunto também. Curta, compartilha, faz todo o mexão aí para que isso alcance mais pessoas e esse movimento vá contaminando assim mais gente da nossa igreja. Isso aí, Cirilo. E o Papo de Primeira, ele continua. Esse é um Papo de Primeira especial, dentro do mês de missões da igreja, onde queremos entender mais essa missionalidade da igreja local. E hoje, então, fizemos esse encontro especial com o missionário Leandro Silva, mas nós teremos ainda outros Papos de Primeira, temos já convidadas aí, membros antigos da igreja que vão estar com a gente num próximo episódio. Então, como o Cirilo falou, compartilhe, fale bem e aguardem que teremos novidades pela frente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, onde quer que estejam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fui. Tchau, tchau.